ela vai memorizar a mamãe, ela vai memorizar a colher, ela vai memorizar a chupeta. Então, os elementos são as coisas que o ser humano já desde que nasce já começa a gravar, né? E na Bíblia, não sei se você lembra, bem no comecinho fala que é Adão que deu nome às coisas. Foi, os animais. Então, a primeira ciência é a da taxonomia, né? De colocar nome e classes, né? Que é o que era a especialidade de Aristóteles, que era botânico, filósofo e um monte de coisa. E aí vai longe, né? Você ficar puxando uma coisa com a outra, né? Mas para resumir o negócio, você vai ver aí 20 palavras e vai ter que tentar gravar essas palavras que estão aí. Eu não sei se você já viu, se sabe alguma coisa, isso pode te ajudar, lógico, né? Mas eu vou ligar o cronômetro e aí você vai ter 2 minutos. Quando terminar o tempo, eu vou falar. Acabou. E aí você vai ver que na página 2 tem um lugar para escrever as palavras. É só esse primeiro bloco aqui, né? Esse primeiro bloco aí, né, tem 20 palavras, inteiro, certo? não. Vai até lixo, começa em cinzeiro, em livro, aliás, né? Esse livro termina Pode lixo. começar. Valendo. Beleza. Então, acabou o tempo. Então, sempre que você quiser fazer um teste, você vai perceber que a maioria tem um índice parecido. Se você anotar de 18 para cima, você está acima da média. Se você fizer de 11 para baixo, está pior do que você pensava. Para dizer assim, passei, tem que ter de 11 a 17. Então, vira a folha e tenta anotar mesmo que fora da ordem. Você pode falar as palavras enquanto você escreve, que aí, se não estiver na lista, eu já falo. Livro, cinzeiro, Isso. fósforo, não lembro, dessa primeira linha já me passou o restante. Então, Não tem problema, não precisa estar tem, anotando na ordem, não. Você vai anotar só o que você lembra, tá? tem bolsa, tem vaca, tem gilete, tem maçã, e o cinzeiro, fósforo, bolsa, gilete, maçã. Deixa eu lembrar aqui. Tem frigideira,
Lixo, que é a última palavra, vou colocar logo antes que eu esqueça. Isso é desse jeito mesmo. Você vai puxando, né, para não desperdiçar nada. Já tem quantas? Todas que você falou aí estão na Uma, lista. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, você já tem 45%. Mais duas repassa no teste, atinge os 55%. Se não lembra, ok, tá bom, anota 9/20 e anota também 45%. E você vai anotar ainda que o tempo foi de 2 minutos. Uhum. Então, entenda como é que está a sua memória. Está um pouquinho abaixo da média. Isso baseado em quê que eu falo? Está na média ou não está na média? Baseado em milhares, na verdade, milhões de testes que eu já executei, né? Uhum. Então, já rodei o Brasil e alguns países 2, 3 vezes. Algumas capitais eu já fui, claro, várias vezes, né? Mas quando a gente está em público, lá tem lá 500 mil, 1.500 pessoas, que a gente aplica esse teste, então a gente percebe que tem uma galera, 5% consegue ir acima de 17, né? Tem uma galera, assim, uns 10% que fica abaixo das 11, e tem uma média ali, né, de 85% que fica nesse miolo, de 11 a 17. Tá? Então, a grande maioria fica entre 11 a 17 elementos, tá? Uhum. Então, ficou um pouquinho abaixo, talvez até se você esperar, só que às vezes não tem tempo. Às vezes você está fazendo uma prova, acabou o tempo, o fiscal puxa, acabou. Não, a minha memória de curto prazo, assim, ela é muito ruim mesmo. Legal, então você vai desenvolver duas coisas com essa mentoria, né? Então, o tempo foi 2 minutos, você anotou? Uhum. Tempo, 2 minutos, acertos, 9/20, então isso representa 45%. Uhum. Tá, então nós vamos trabalhar na velocidade, ou seja, eu dei 6 segundos para cada elemento. Então, a gente exercitou com palavras, mas se você deu uma folheada no caderno, você deve ter visto que nós vamos treinar com números, nós vamos treinar com palavras estrangeiras, nós vamos treinar com tabelas, no caso, uma informação e um número, nós vamos treinar com frases, que também Imagem, serve, no caso, para resumos, esboços, textos, poesias, versículos, artigos, imagens também, né? e abstrações, né? Vamos trabalhar com o nome de pessoas. Tem gente que tem dificuldade para memorizar o nome das pessoas, né? Uhum. Eu, pessoalmente, só gravo, né, se eu usar a ferramenta. Então, se eu pegar e fizer a técnica com aquela pessoa que eu quero memorizar, aí eu gravo. Se não, eu também, claro, você só vai memorizar o que você quer. Onde você aplicar a ferramenta, vai dar certo. Então, por Uhum. exemplo, eu peguei um dicionário inglês-português, e aí eu, na sala, né, ficava ouvindo minha mãe. São as histórias que eu já sei, né? Ela conta, né, repetidamente, né, por ter 70 anos. Então já não tem muita novidade, né? Só tem muitas coisas que aconteceram. E as pessoas com 70 anos repetem muito as mesmas histórias, né? Não sei se você tem alguém assim na tua casa ou na tua Sim. família que você participa disso, né? E aí, enquanto Uhum. ela contava as histórias, né, caso ela perguntasse sobre o que eu estava falando, eu sabia, né, porque eu já tinha ouvido. E eu ficava memorizando, né, as palavras inglês e português usando a técnica. Eu gravei o dicionário todo só sentado no sofá. Então, eu Uhum. ouvia minha mãe, ainda memorizava, e o tempo que eu passei lá, 1 mês, 40 dias, eu gravei um dicionário com 16 mil palavras. Massa. Então, eu não sei onde você vai usar, né? Se a tua prioridade é esboço para apresentações, se é leis, se é versículos, né? Tem muita gente aqui que é pastor, missionário, essas coisas, ou se tem gente que gosta de memorizar poesia, poemas, né? Outros, né, conteúdos de acadêmicos. Então, você vai direcionar para onde você quiser, Uhum. tá? Uma outra coisa interessante é saber como que você tentou memorizar, tá? Então, hoje é uma avaliação para você entender o que aconteceu, né? É, Uhum. a princípio, as pessoas tentam memorizar usando 3 ferramentas. Então, todas as maneiras de gravar usa uma
ou uma delas misturada com as outras duas. Uhum. Então, tenta descrever como é que você tentou gravar. Fui da forma linear, linha por linha, até o final, acabou, eu volto de novo do começo. Então, primeiro você fazia uma divisão. Então, como eram 20, você pegou 5, depois 5, depois 5, depois 5. Isso. Tá? E aí você fazia o quê? Repetia, como se fosse a tabuada, né? São 10 pedaços, no caso aí eram 4, né? A tabuada do 2, a do 3, a do 4, e a pessoa fica na do 4 repetindo até ver que entrou, não é isso? Né, mas não fiz, não. Como é que foi Li a que você primeira fez? linha, já pulo para a segunda, para a terceira. Aí Mas quando tá, chegou mas você falava na cabeça, o que é que você fazia para poder entender que você estava gravando as palavras? nada, só li a palavra mentalmente mesmo, mais nada. Só lia várias vezes? Aham. Aí lia a primeira linha, lia, ficava lendo lá e depois ia para outra. Você nem sequer conferia sem olhar, por exemplo, se Não, estava lá no Drive. não. Não li a primeira linha mais de uma vez, não. Só uma Ah, então é vez. bem arcaico mesmo. Você fazia Aham. pela simples repetição, ou seja, de ficar vendo o conteúdo. Então, Aham. geralmente, isso acontece com alunos que assistem videoaula. Então, eles acham que se assistir a mesma videoaula 20, 30 vezes, eles vão gravar. Nem que ele Não, leve 5 anos, 10 anos para passar naquele concurso. isso eu não faço mais, não. Já aprendi, graças a Então, Deus. eles são viciados em assistir aulas, em se inscrever em cursinho, em fazer aulão. Então, eles querem ficar vendo o conteúdo, ouvindo, ouvindo, Eu ouvindo, ouvindo. assisto, cada aula Esse eu é um assisto método, 2 vezes. nem precisa duas, né? Então, esse é o método auditivo, né? Ou o audiovisual. É quando eu tento gravar por insistência, né? Por ver muitas vezes a mesma coisa. Tá. No auditivo também se encaixa a técnica do papagaio, ela é mais eficiente. O papagaio ouve e repete. Ele Aham. ouve e repete. Então, ele ouve o hino nacional e depois ele vai lá sozinho. Ouvir a do Ipiranga, ouvir, ouvir, ele fica tentando falar igual ele ouve. Essa é mais eficiente, né? Geralmente, os alunos faziam muito com questionário quando eram crianças. A professora entregava, assim, 50 questões, falava, dessas 50, caem 10, se vira. Os que tinham mais perseverança ficavam lá, repetia a pergunta e tentava falar a resposta para alguém ou para ele mesmo. Aí ele via a pergunta, tampava e falava, tampava e falava. Aí, se entrasse a 50, ele tirava 10, e a chance de errar era zero. Se ele não conseguisse todas, é quase uma loteria, cair exatamente as que ele estudou, né? Uhum. Tá, então essa do auditivo é a mais usada. Tem uns alunos que são tão auditivos que eles entram num quarto e ficam falando, lendo o texto em voz alta, tá? Então, ele não tenta falar o que ele leu, ele só lê várias vezes. Tá, o Uhum. sinestésico, ele escreve. Então, o professor fala, ele está escrevendo. Ele está estudando, ele está escrevendo resumo, ele está fazendo um mapa mental. Tá? O mapa mental ainda é uma coisa bacana se você utiliza uma segunda ferramenta junto, tá? Eu uso. Mas se você escreve, você tem a sensação, ó, o sinestésico, né? Então, são os sinestésicos. Esses são os piores alunos. Eles demoram para aprender, mas depois que aprende também não esquece. Se Hoje eu for estudo assim. perseverante e estuda há muitos anos, ele consegue passar. Só que Hoje eu perde. faço assim. Ah, Eu, por exemplo, vejo uma videoaula na velocidade 3 agora. Beleza. Não anoto, faço nada. Vejo a primeira vez, beleza. Só para começar o entendimento. Aí na segunda vez eu vou assistir ela na velocidade normal, mas fazendo as minhas anotações no mapa mental, fazendo meu mapa. Depois disso eu não vejo essa aula nunca mais. Eu vou no meu mapa, eu vou lembrando. Eu reviso todo dia e para ir consolidando a você memória de faz longo uma prazo. misturazinha aí do visual com o auditivo com o sinestésico. O sinestésico também tem mania de pintar o livro, ficar marcando, que ele acha que é importante. Só que depois de um ano, quando ele lê, ele fala, por que que eu marquei isso aqui? E por que que eu não marquei isso aqui? Tá? Então, perde muito tempo, né? Não tem muito sentido, né? Você ficar anotando, ficar pintando material, né?
E também é desnecessário você ouvir 1000 vezes a mesma coisa se você não faz o reforço. Por isso que eu disse, quando você faz o reforço, você ouve e repete, ainda é melhor. É um pouco mais eficiente, que o cérebro acaba ficando treinado auditivamente, né? Ouvir e falar. Era a técnica de Sócrates, né? Platão, Aristóteles. Então, os filósofos socráticos, eles ouviam, por exemplo, um discurso de Platão, mas eles tinham técnicas mnemônicas. Aristóteles foi o primeiro que falou de memorização. Que se tem notícia, foi Aristóteles, né? Então, como memorizar? Então, era esse formato. Ele ouvia o discurso e era capaz depois de escrever, né? Tudo que ele ouviu. Mas aí há o quê? O repasse. Ouve, fala, ouve ou escreve. E era assim também que faziam os discípulos de Jesus, né? Ouvia e reproduzia para as pessoas, né? Até hoje é assim, o pastor vai lá, prega, ou você vai lá ler e fala, né? Esse é o método mais comum. Tá? Só que com a neurociência, com a coisa sofisticada, as pessoas descobriram que é com imagem que você aprende mais. Tá? Então, assim, pouca gente descobre isso, que é imaginando a leitura, ou seja, eu estou aqui ouvindo uma aula, mas eu estou viajando, né? Eu estou criando imagens do que eu estou ouvindo na minha mente. É como se eu fosse codificando o som que está entrando num filme mental. Esse aí é aquele aluno que você fica chateado, porque ele não estuda e tira mais nota de quem se mata estudando. Como é que pode? Fulano nem fica na sala. Ele ouve aqui, senta um pouquinho, ouve e tira 9, 8, 9. Sempre tem mesmo. Né? Aí ninguém entende. Por quê? Porque, na verdade, no tempo que ele para, ele acompanha com visualização. Então, a visualização é tão poderosa que é utilizada para cura, é utilizada para atingir objetivos e metas. Se você for capaz, por exemplo, de imaginar o seu futuro, o que eu quero da vida? Né? Então, as pessoas às vezes imaginam que às vezes tiram uma foto do que elas querem, pendura na geladeira, já viu esse treinamento? Já vi, já. E acontece igualzinho. Né? Tem uma foto de um grande realizador que ele tirou, e aí quando aconteceu, era idêntica. Por coincidência, ele tirou uma foto, olhou e falou, peraí, mas eu tenho essa foto. Mas quando ele foi olhar nos arquivos dele, tinha uma foto idêntica, só que essa outra ele criou na mente. Então, o grande segredo é você imaginar o livro Cinzeiro, a vaca, não repetir cinzeiro, vaca, livro, cinzeiro, vaca, mas ver o livro, ver o cinzeiro, ver a vaca, tá? Então, vai ficar só, por enquanto, essa o que é que você fez, o que é que as pessoas fazem, né? E entender que o seu parâmetro é, né, 9/20, 45% para 2 minutos de tempo. Beleza. Tá? Então, na próxima aula, eu vou te ensinar 3 ferramentas. A primeira eu já falei por cima, que é imaginar. E vamos treinar juntos. Você vai ver a diferença, tanto no tempo quanto na retenção. Beleza. E tá? tem alguma coisa para fazer em casa dessa vez? Não, né? Tem algumas aulas, se você quiser especular, eu vi que você gosta, né, de estar assistindo, tem algumas aulas inéditas que eu gravei hoje sobre memória. Beleza. Então, se você ficar ali cutucando, né, como são aulas rápidas e dá para acelerar, vai ter uma delas que você vai se identificar e aí, de repente, na próxima sessão, você já vai estar com praticamente o conteúdo já inserido no seu drive aí. Beleza. Vou Tá bom? assistir. Então,